Olá, pessoal. Então, boa tarde. Hoje vamos dar continuidade aqui às nossas sessões de ensino bilíngue de imagem musculoesquelética. E hoje é um tema muito interessante, é a lesão por desenluvamento intramuscular do reto femoral. A gente vai discutir, né, essa lesão e os seus achados de imagem aqui com a nossa residente Jéssica, do segundo ano. Então, Jéssica, fique muito à vontade aí para começar a sua aula e boa apresentação. Okay. Good afternoon. I'm Dr. Jessica Cavalcante, and today I'm going to present this article. The purpose of this study was describe the MRI characteristics of intramuscular glove injuries to the rectus femoris, whereby the inner bipinnate component of the indirect head is dissociated from its superficial unipinnate components. To understand the mechanism of the injury, we must initially know the complex anatomy of the rectus femoris muscle. The proximal femoral rectus has two tendon origins. The direct head originates from the anterior-inferior iliac spine, and the indirect head originating slightly more inferior and posterior from the upper acetabular crest and articular capsule of the hip. The two heads from a joint tendon a few centimeters below their origins. The direct head forms mainly the superficial anterior tendon that cover the proximal third of the muscle. This gives rise to a unipinnate muscle and mixed with the anterior fascia. The indirect head contributes Jéssica, mainly... Oi. deixa eu só te perguntar uma coisa. Aqui, para mim, pelo menos está aparecendo só o slide inicial. Você já saiu do slide inicial? Pronto, agora passou. Foi, acho que deu uma pausa. Pronto. Então, assim, é só... Pode continuar tranquila, é porque tinha travado no slide inicial aqui para a gente, mas pode ficar à vontade. A seta tá mexendo? Só para eu Agora saber. tá, tudo ok. Tá bom, né? Ok. The indirect head contributes mainly to the central and deep intramuscular tendon. On its proximal surface, this tendon is rolled and located on the medial surface of the muscle. As it progresses to the proximal two-thirds of the muscle, it becomes flattened, with a long axis parallel to the sagittal plane and located on the anterior face, central to median of the muscle. It gives rise to bipinnate muscle that is surrounded by the unipinnate muscle. This distal tendon has a flat configuration and merges with the vast tendons to form the quadriceps tendon. An intramuscular glove injury is a term reference to a circumferential intramuscular dissociation of inner and outer muscular components with or without retractions. This type of tear has been described in a setting of a rectus femoral muscle injury, where the peripheral fibers of the inner indirect head are separated from the overlying direct head. And this article was based on retrospective analysis study of the 80 athletes with the glove injuries of the femoral fetus. This table shows the age of the patients who are teenagers and young adults, the mechanisms of injury, which most were kicking, the time to return to activities, which are on average 38 days, whether they continued play after the injury, and whether the injury was in the dominant leg. It is important to recognize this type of the glove lesion was being distinct from the myotendinous lesion typical of the indirect portion of the rectus femoris. The most common typical myotendinous lesion is a myotendinous lesion centered along the long indirect intramuscular tendon. This results in a typical magnetic
magnetic resonance, appearance of local edema, and at time, with fluid centered on the two myotendinous junctions, with appearance of a target lesion. In this image of an 18 years old male football player, in A and B show edema and fluid along the myotendinous junctions or central aponeurosis in narrow. In contrast, with the glove injury, there is an appearance to dissociation of the belly from the internal muscle to the surrounding external muscle. This deep central unit is a bipenate muscle related to the indirect tendon of the rectus femoris, which is surrounded by the most superficial unipenate component of the muscle, with which is related in the direct tendon of the rectus femoris. This configuration constitutes what was being called a muscle with a muscle. The gloving refers to dissociation, partial or complete, of the internal muscle belly from the external muscle with or without associated retractions. In this image of the 5 years old male soccer player with an intramuscular detachment injury from the rectus femoris, they show the separation of the internal bipenate myotendinous complex, trick arrow, from external unipenate portion, arrowhead, by fluid. Intramuscular edema is present in the internal bipenate portion as an increase in signal intensity. A central aponeurosis is in the middle of the internal muscle, the arrow. Retracting internal bipenate muscle, large arrow, is evident in C. In these images of a 22 years old soccer player, in A and B, we see edema in the internal and external muscle portions of the rectus femoris and two components of the muscle separated by fluid, small arrow. The facial fluid runs milling along the femoral rectum, large arrow. In C, it shows anterior subcutaneous edema, arrowhead, and perifacial fluids in arrows, following immediately along the femoral rectus and laterally along the vasolaterales. The defect in asterisk lifted by the retractor internal bipenate muscle is evidence. Mild and incomplete lesions may appear merely as edema along the interface between the internal and external components of the rectus femoris. Here we have the MRI of a 22 years old male soccer player. In A and B, they show edema in arrows along the interface between the internal and external components of the rectus femoral muscle, without fluids or separate at the interface between the components. In short, in MRI finds, and intramuscular glove injuries can be visualized on the fat-saturated tissue wearing or intermediate wearing MRI image. The inner part of the bipenate indirect head of the muscle in unusually surrounded by fluid divided off it from the other muscle fibers of the unipenate direct head and may be retracted proximally. Mild and incomplete lesions may appear merely as edema along the interface between the internal and external components of the rectus femoris. The radiological report should include a description of the following: the location and the external of the injuries, the external of muscular retractions of the dissociation, indirect head,
And in conclusion, this study had limitation. First, the number of cases is small. This may be due to a combination of the way conductual or retrospective research or baseline and the actual frequency of these injuries. Knowledge of the appearance by image of this unusual but distinct type of injuries is important for tools involved in the image of athletes. Thank you. Parabéns, Jéssica. Muito interessante aí o artigo e a apresentação. Agora você pode fazer um resumo em português aí em 5 minutos, por gentileza? Certo. Vou voltar aqui para o começo. O objetivo desse estudo ele foi descrever, né, as características de ressonância dessa lesão que ela não é tão comum, que é uma lesão de desenluvamento, onde o componente do tendão bipenado ele pode se desenluvar, ele pode se soltar da parte unipenada, onde a gente chama que é uma lesão músculo dentro do músculo. E aqui é importante a gente entender a anatomia do reto femoral para poder entender essa lesão. O reto femoral, na sua parte proximal, ele tem duas origens tendinosas, que é a cabeça direta, que ele vai se originar aqui em roxo, que ele vai se originar da espinha líquen anteroinferior, e a cabeça indireta aqui em rosa, que ele vai se originar mais inferiormente, posteriormente da crista acetabular superior e da cápsula articular do quadril. A cabeça direta, aqui em roxo, ela forma principalmente a aponeurose anterior e superficial, que vai cobrir o terço proximal do músculo. Isso dá a origem do músculo unipenado, que vai se misturar com a fáscia anterior. A cabeça indireta, ela contribui principalmente para a aponeurose intramuscular central e profunda, que é a aponeurose central. Em sua superfície proximal, essa aponeurose ela é arredondada e localizada na superfície medial do músculo. À medida que vai progredindo pelos dois terços proximais do músculo, ela vai se tornando achatada, com o seu eixo paralelo ao plano sagital e localizado na face anterior central e medial do músculo, onde a gente pode ver essa imagem aqui em B. Ela vai dar origem ao músculo bipenado, que é circundado pelo músculo unipenado, nessa figura central. E o tendão distal, ele tem uma configuração plana e vai se fundir com os grandes tendões para formar o tendão do quadríceps. Aqui é só uma tabelinha mostrando dos atletas que o artigo se baseou, que foram poucos, falando mais da idade, o mecanismo de lesão, o tempo de dias, que foram em média 38, para eles voltarem às atividades, e se foi na perna dominante ou não, que a maioria foi na dominante. E aqui ele fala no artigo que é importante a gente reconhecer esse tipo de lesão desenluvante como diferente da lesão miotendinosa típica na porção indireta do reto femoral. A lesão miotendinosa típica mais comum é a lesão centrada ao longo do tendão intramuscular indireto. Isso vai resultar numa aparência típica na ressonância magnética de edema local e às vezes com fluido centrado na verdadeira junção miotendinosa, e a lesão vai se mostrar como uma lesão em alvo. Todas as imagens dos artigos são imagens ponderadas em T2 com saturação de gordura. Nesse caso, a gente tem uma imagem onde a gente vê o edema aqui na seta e um líquido acompanhando a junção miotendinosa na aponeurose central. A aponeurose aqui central. Aqui, em contraste com a lesão de desenvolvimento, há uma aparente associação verdadeira do músculo interno do músculo externo que circunda. O desenvolvimento ele vai se referir a essa dissociação, que pode ser parcial ou completa, do ventre muscular interno, do externo, e pode ou não ter retração associada. Nessa imagem, ela mostra a separação do complexo miotendino bipenado interno, na seta grossa, que a gente pode ver nas imagens, da porção unipenada externa, que é a ponta de seta, aqui, certo? Que circunda aqui o músculo, como naquela imagem que a gente mostrou. A aponeurose, no músculo, na imagem C, a gente pode ver aqui, evidente, a retração do músculo, da porção bipenada. E o líquido circunjacente.
Nessa outra imagem, em A e B, a gente vê o edema nas porções musculares internas e externas do reto femoral e dois componentes dos músculos separados por líquido. O fluido facial ele vai correr medialmente ao longo do reto femoral, aqui na seta maior, e em C mostra o edema subcutâneo também associado na cabeça de seta. O asterisco ele mostra o defeito deixado pelo músculo bipenado que foi retraído. E uma coisa importante também saber é que as lesões leves e incompletas, elas podem aparecer meramente como edema ao longo da interface entre os componentes interno e externo do reto femoral. Nesse caso, a gente vê o edema nas setas, ao longo da interface dos componentes interno e externo do músculo reto femoral, e não tem a separação no líquido com líquido como a gente viu nas outras imagens. E resumindo, os achados na ressonância. Elas são vistas nas imagens ponderadas em T2 com saturação de gordura, melhor vistas. A parte interna da cabeça indireta bipenada do músculo é geralmente cercada por fluido, que divide as fibras musculares externas da cabeça direta unipenada e pode estar retraída. E como havia falado anteriormente, as lesões leves e incompletas, elas podem aparecer meramente como edema ao longo da interface entre os componentes interno e externo do reto femoral. É importante saber que no laudo radiológico deve-se incluir uma descrição da localização e extensão da lesão. E aqui ele fala que o artigo ele teve limitação pelo número pequeno de casos, por não ser uma lesão tão comum assim, mas que é importante a gente conhecer a aparência desse tipo de lesão, principalmente naqueles profissionais que estão envolvidos na avaliação de imagem em atletas. Perfeito, Jéssica, excelente. Parabéns aí pela apresentação.